Força na fraqueza. O apóstolo Paulo fez uma afirmação difícil de entender e mais difícil ainda de aplicar em nossa vida. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Através dessas palavras enigmáticas, encontramos algumas lições importantes e edificantes. Vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo disse e como aplicar esse ensinamento quando enfrentamos dificuldades. O apóstolo Paulo sofreu de algum espinho na carne. E disse em 2 Coríntios 12:7-8: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne dito pelo apóstolo Paulo. O fato é que o apóstolo Paulo não revelou o que foi, e ninguém hoje sabe. O que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo encarou. Observe esse fato em 2 Coríntios 12:7-9. Primeiro, o apóstolo Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho na carne era mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Você já pensou nisso? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como um leão que ruge. Em 1 Pedro 5:8. Na vida de Paulo, como na vida de milhões de pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. Paulo explica seu prazer em 2 sentidos. Primeiro, por amor de Cristo. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Como Cristo morreu para nos dar a vida, nosso velho homem morre para dar lugar para Jesus viver em nós. Em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus aceitou a fraqueza da sua forma humana para se entregar por nós. É somente quando aceitamos a nossa própria inadequação que temos condições de nos entregar a Cristo. Segunda coisa, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, esvaziou-se do orgulho e da ideia de ser autônomo. Ele ganhou força bem maior. Cristo viveu em Paulo, era infinitamente mais forte do que ele sozinho. Como nós usamos o sofrimento? Considere as palavras que Paulo usa em 2 Coríntios 12:10. Como você reage aos mesmos desafios da sua vida? Paulo enfrentou fraqueza. Você se sente incapaz de enfrentar algumas fraquezas, problemas, tentações, vícios, dificuldades? Essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar em sua vida. Injúrias? Você foi maltratado ou ofendido por outros? O diabo quer usar suas injúrias como motivo de ódio, vingança, blasfêmia. Mas Deus quer que você fique forte, usando essas injúrias como oportunidade para crescer. Necessidades. Você enfrenta grandes dificuldades financeiras, não sabe como resolvê-las? Nada melhor do que a fome para tornar um homem dependente de Deus. Jesus deu esse desafio. Em Mateus 6:33 e 34 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Pessoas que nunca conheceram a pobreza têm dificuldade de entender esse princípio. Quando temos geladeiras abastecidas e armários cheios de alimentos, é difícil imaginar a circunstância que Jesus escreveu. Esse é, sem dúvida, um dos motivos que poucos ricos são convertidos a Cristo. 1 Coríntios 1, 26 ao 29, Marcos 10, 23 a 25. Perseguições. Quando enfrentamos por causa de Cristo, é momento de desistir ou de ficar mais forte que nunca. Muitas pessoas egoístas justificam sua desistência porque não querem sofrer. Mas os discípulos verdadeiros imitaram o exemplo dos cristãos hebreus. Hebreus 10, 32. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma. Falando de perseguição, devemos lembrar que fazem parte da vida do cristão. Paulo usou uma palavra bem abrangente na frase desse fato. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em 2 Timóteo 3,12, nenhum servo do Senhor tem imunidade da perseguição. Temos que reconhecer a necessidade da graça de Deus para aceitar o resgate que Ele nos oferece. Em Filipenses 4, 6 e 7, quando nos entregamos a Cristo, encontramos a graça e a força verdadeira. Fique com Deus. Força na fraqueza. O apóstolo Paulo fez uma afirmação difícil de entender e mais difícil ainda de aplicar em nossa vida. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Através dessas palavras enigmáticas, encontramos algumas lições importantes e edificantes. Vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo disse e como aplicar esse ensinamento quando enfrentamos dificuldades. O apóstolo Paulo sofreu de algum espinho na carne. E disse em 2 Coríntios 12, 7 e 8: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne dito pelo apóstolo Paulo. O fato é que o apóstolo Paulo não revelou o que foi, e ninguém hoje sabe. O que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo encarou. Observe esse fato em 2 Coríntios 12, 7 e 9. Primeiro, o apóstolo Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho na carne era mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Você já pensou nisso?